Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. A gente começa, como sempre, vendo primeiro o cenário local, né? A gente teve uma semana onde, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, as bolsas performaram no campo negativo. Por aqui, o Bovespa recuou 1,02%, fechou cotado a 126.795 pontos, né, seguindo aí o desempenho dos principais índices de ações globais, tá? Aqui no Brasil, o grande destaque da semana veio do ambiente político/corporativo, né? A gente teve notícias envolvendo a Petrobras, principalmente na quinta-feira, né? Então, a gente começou o dia ali tendo rumores que o Mercadante, que é o atual presidente do BNDES, ele estaria cotado a assumir o controle da Petrobras, e o mercado reagiu de forma bem negativa a essa notícia. A gente viu as ações da Petrobras no intraday caírem mais de 5% em menos de 50 minutos de negociação, e logo na sequência veio rumores sobre a aprovação de dividendos extraordinários, que fez o papel reverter aí praticamente toda a queda que ele teve ali em minutos anteriores. Tá? Esse desempenho em V que a gente viu nas ações da Petrobras levou inclusive a CVM a abrir um processo contra a estatal para investigar essa divulgação dessas notícias, né? Então, obviamente, quando a gente tem um movimento muito intenso, assim, principalmente no intraday, movido por notícias, né? Então, uma notícia que a princípio o mercado digeriu de forma negativa, fez o papel cair muito, logo depois o papel subiu muito com notícia positiva, né? A gente acaba tendo muita oportunidade de insider trading dentro desse tipo de informação, então a CVM abre um processo investigativo contra isso, tá? Olhando os demais ativos da Bolsa, né, a gente teve a maior alta da semana vindo pelas ações da IRB, que subiu 13,4% na semana, após o Citibank elevar a recomendação de compra para o papel, e a gente também viu a Hapvida subindo aí 7,3% na semana, após divulgar um balanço do quarto TRI de 2023 e vendo dados aí acima do esperado pelo mercado. Já as maiores quedas vieram das ações da Arezo, que recuaram 12% na semana, e do Grupo Soma, que também recuaram 12%, ambas pressionadas aí pelo avanço da curva de juros futuro, tá? Olhando o cenário internacional, né, o destaque da semana, com certeza, acabou sendo o relatório de emprego nos Estados Unidos, né, o relatório mensal de emprego, o famoso payroll, né? Então, toda primeira sexta-feira do mês a gente tem a divulgação desse relatório, onde ele mostra o mercado de trabalho americano, né? E isso acaba dando um norte aí para as posições, principalmente dos investidores institucionais, tá? Então, a gente teve números que vieram bem acima da expectativa do mercado. Foi criado aí 303 mil novas vagas de trabalho contra um esperado de 212 mil novos postos de trabalho, tá? O número veio bem acima. E também com relação à taxa de desemprego, né, era esperado que se mantivesse no patamar de desemprego de 3,9%, acabou recuando aí para 3,8% dado, ou seja, mostrando mais uma vez que o mercado de trabalho americano segue muito sólido e resiliente no cenário atual, tá? Então isso acaba dificultando o trabalho do Banco Central americano em ter corte de juros por lá, né? Então isso, bem ou mal, acaba atrasando um pouco esse processo de corte de juros, e com isso a gente viu então o S&P 500, também o Nasdaq recuando, né, fechando a semana em campo negativo, próximo aí a 1% de queda, tá? Voltando para o Brasil, olhando agora o nosso IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX apresentou mais uma semana de alta aí, subindo 0,41% na semana, renovando mais uma vez sua máxima histórica, agora cotado em 3.422 pontos. Tá, os FIIs de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio aí de 0,42% na semana, e os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,36% na semana, né? Então o IFIX segue aí firme e forte com esse cenário de queda da Selic aqui no Brasil, tá? Olhando agora para moedas, né, a gente teve mais uma semana de valorização do dólar frente ao real, né? O dólar apresentou um ganho aí de 0,97% na semana e fechou cotado a R$ 5,06, tá? O mesmo não ocorreu com o DXY, né, que é a cesta de variação do dólar contra uma cesta de moedas, né? Ele teve queda na semana de 0,24%, tá?
E no mundo das criptos, a gente viu o Bitcoin e o Ethereum reverterem ganhos depois dos dados justamente do payroll na sexta-feira, né? Acabaram fechando a semana no campo negativo. Esses dados, como eu falei, reforçam a visão dos analistas de que o Fed não vai ter pressa aí para cortar juros por lá. Isso acabou impactando então o desempenho das principais criptos. A gente viu o Bitcoin aí recuando 2,13% na semana e o Ethereum caindo 6,46%, tá? E agora, para comentar um pouco da curva de juros, chamo então o Rafael. Bom dia, Rafa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, como a gente pode ver aqui na tela, a gente teve mais uma semana de abertura na curva de juros, né? Uma abertura mais concentrada aí do meio para frente, né? A gente vê ali o DI 25 mais curtinho com uma alta de 0,86, enquanto os demais vértices com altas superiores aos 2% na semana, né? Então, uma alta considerável aí. A gente, nessa precificação atual, a gente já começa a ver a curva precificando uma Selic terminal em 2024 em 10%. Né? Então, o que tem de preço na curva de juros hoje? Selic para final do ano em 10, né? Enquanto muita gente falava em 9, 9,5, a gente vê a curva aí sendo, vamos dizer assim, um pouco mais pessimista do que o que os analistas preveem e colocando a taxa terminal a 10%. Boa parte dessa alta semanal, porém, veio da forte correlação que a nossa curva tem com as treasuries, né? Basicamente com o juro futuro americano, né? Que lá também teve uma semana de abertura, né? Que é o principal preço do mercado, não à toa. Então, quando mexe lá, com certeza mexe aqui. E lá a discussão ainda é sobre... ainda não, né? Também é parecida com a discussão aqui, né? De quanto que vai ser o ciclo de cortes, né? Se bem que lá ainda esse ciclo ainda não começou. Para a nossa semana atual, importante a gente ter atenção que lá nos Estados Unidos vai sair o CPI, né, que é como se fosse os dados de IPCA aqui no Brasil, né, traçando um paralelo, e também a gente vai ter a divulgação da ata da última reunião do Fed. E aqui no Brasil, a gente vai ter agora, quarta-feira, o IPCA de março, né, então, pontos bastante importantes aí que mexem muito com o juro, com o nosso DI. Aproveito para chamar a atenção, né? Eu falei um pouquinho disso na semana passada, mas chamar a atenção também para as taxas dos títulos do Tesouro, né? Então, hoje, aqui no Brasil, se vocês tiverem a curiosidade de abrir a plataforma do Tesouro, vocês já vão ver o título mais longo, que é o Tesouro IPCA 2045, sendo negociado a taxa de IPCA mais 5,98. Né? Então, a gente mais uma vez se aproximando aí da região do juro real de 6%. Né? Então, lembro aí que isso aconteceu um pouco no último trimestre do ano retrasado, onde nós demos um call de compra de IPCA longo, né, de títulos como esse do Tesouro IPCA 45, ele se manteve nessa faixa aí até março do ano passado, onde mais uma vez a gente atuou com força, né, na compra desses títulos. A taxa fechou fortemente, né, muito, muito mesmo, e agora voltou a abrir. Então, estamos nos aproximando, ainda não é um call de compra, mas estamos nos aproximando num ponto onde não tem como ignorar esse tipo de título, né? Tesouro IPCA longo negociando a IPCA mais 6,20, é muito difícil de não comprar, né? Então, fiquem atentos aí, já dá para começar a conversar com alguns clientes que gostam de fazer esse movimento um pouquinho mais arriscado, vamos dizer assim, na renda fixa, mas a gente está se aproximando de uma janela interessante de compra. Não que hoje já não seja, tá? Mas sendo bem sincero, pelo que o mercado vem entregando de notícia, de resultados, eu acredito que ainda tem espaço para que essa taxa abra um pouquinho mais, né? Então, o movimento está acontecendo ainda, né? Acho que a gente não precisa entrar nele ainda, dá para esperar ele se maturar um pouquinho melhor e pegar essa taxa lá próximo do IPCA mais 6,2, que é onde eu acho que ela vai.